Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então na semana passada nós estamos vendo o Tanqueray está explicando o texto da Epístola de São João, quando ele diz, né, que tudo neste mundo é concupiscência da carne, e concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então ele está explicando esse texto. E aí nós começamos então com a concupiscência da carne. Já vimos a semana passada um texto que não é tão longo, é curto, e agora vamos ver o remédio. Qual o remédio para a concupiscência da carne? Então diz o texto, o remédio, 196b. Para tão grande mal é a mortificação do prazer sensual. Ou seja, o remédio para tão grande mal é a mortificação do prazer sensual, ou seja, é a mortificação. Porquanto, diz São Paulo, os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne com os seus vícios e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne com seus vícios e concupiscência. Aí ele diz aqui o mesmo texto em latim. Ora, crucificar a carne, diz Miolier, é ligar, garrotar, sufocar interiormente todos os desejos impuros e desregrados que sentimos em nossa carne. É também mortificar os sentidos exteriores que nos põem em comunicação com os objetos de fora e excitam em nós desejos perigosos. O motivo fundamental que nos obriga a praticar esta mortificação são as promessas do nosso batismo, que ele vai explicar mais para baixo. Então, ou seja, é evidente que para remediar a concupiscência da carne, nós temos que ter na nossa vida uma prática de mortificação muito forte. Em que consiste a mortificação? Consiste em nós anularmos ou procurarmos de algum modo anular algum dos efeitos da concupiscência carnal. Como que é feito isso? Através de jejuns, de abstinências, de outras penitências quaisquer, não é? E aí tem vários tipos, e aí cada um deve procurar com o seu diretor espiritual o modo de fazer uma penitência que mais se adeque à vida de cada um. Então, ou seja, toda mortificação ela vai visar, então, abafar, não é? Diz aqui o Monsieur Ollier, ligar, agarrotar, sufocar. Essa palavra aqui, sufocar, é importante. Sufocar interiormente os desejos impuros e desregrados. É claro que aí está um ponto importante. A mortificação prática, por si só, não tem efeito algum. Então não adianta, por exemplo, a gente fazer um jejum. Não adianta a gente fazer uma penitência qualquer, rezar o terço ajoelhado no milho, por exemplo. Qualquer outra penitência. Silício, tem muita gente que vem fazer direção espiritual e pede se pode usar o silício, se pode usar a disciplina. Enfim, nada disso vai ter efeito nenhum se interiormente nós não estivermos mortificados. Então a mortificação ela começa no interior, ou seja, naquele desejo puro, naquele desejo firme, forte, de não querer cometer o pecado da carne. Então começa aí.
Então não adianta nada eu simplesmente fazer um ato externo e internamente não há a motivação certa, correta. Então por isso que o Monsenhor ele fala interiormente. Mas é claro que a mortificação ele continua. É a mortificação dos sentidos exteriores. Então, ou seja, os sentidos exteriores passam pela mortificação. Agora, não adianta nada a mortificação exterior se interiormente nós não estamos mortificados. Então, essa é a grande questão. Nosso Senhor, no Santo Evangelho, ele vai dizer numa passagem, não me recordo qual que é, mas ele diz assim: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o e joga fora. Se o teu braço te leva a pecar, arranca-o e joga fora. É lógico, nosso Senhor não está falando isso literalmente. Nosso Senhor está falando da mortificação. Ou seja, nós temos que ser mortificados. Sem mortificação, não é possível vencer a concupiscência da carne. É impossível. Pode fazer várias tentativas. A pessoa pode estar, por exemplo, com a oração em dia, ela está rezando o terço todos os dias, ela, ela está fazendo as orações da manhã e da noite tudo direitinho, e ainda assim vai praticar a concupiscência da carne. E aí a gente pergunta, o que está errado? Ou seja, o que está faltando? Qual que é o problema? Por que não se consegue vencer? Ora, está faltando o espírito de mortificação. A oração é fundamental, é claro. É evidente que a oração é fundamental. Sem oração, a gente não vence o pecado. Mas, quando nós falamos da concupiscência da carne, a mortificação tem que entrar junto com a oração. E ainda tem mais outras coisas que já já eu digo. Muito bem. Então, o primeiro remédio, né, a mortificação. Continuando, então, 197. Pelo batismo, então, porque ele está dizendo aqui, né, no final do 196, o motivo fundamental que nos obriga a praticar esta mortificação são as promessas do nosso batismo. E aí ele explica: pelo batismo, que nos faz morrer ao pecado e nos incorpora em Cristo, somos obrigados a praticar esta mortificação do prazer sensual. Porquanto, segundo São Paulo, não somos já devedores da carne para vivermos segundo a carne, mas somos obrigados a viver segundo o Espírito. E, se vivemos pelo Espírito, andemos segundo o Espírito, que nos imprime no coração a inclinação para a cruz e a força de a levar. Então veja que isso aqui é muito importante. Então, ou seja, nós podemos considerar este aqui como um segundo remédio, que é a concepção, a consciência firme nesse ideal. Ou seja, nós já não somos devedores da carne. Nós devemos viver segundo o Espírito. Então, ou seja, nós devemos incorporar esta concepção à fé que nós dizemos professar. Ou seja, nós somos católicos, fomos batizados, né? Pelo batismo, nós morremos para o pecado. Então, que esta morte para o pecado seja real. Então, primeiro na nossa consciência. Então, ou seja, nós devemos ter a consciência de que não devemos mais pecar, que não devemos viver mais sob o jugo do pecado, mas devemos viver segundo o Espírito. Esta concepção, esta consciência vai nos ajudar, inclusive, a ter aquele espírito de mortificação necessário para validar as mortificações exteriores. Continua o texto.
O batismo de imersão, pelo seu simbolismo, o batismo de imersão, algumas igrejas orientais, ortodoxas, ainda utilizam o batismo de imersão, quando se imersa, né, todo o corpo da criança ou da pessoa a ser batizada dentro de uma piscina ou dentro de uma pia batismal bem grande, etc. A igreja no Ocidente optou para fazer o batismo como o nosso, o batismo de infusão, mas enfim, ele vai explicar aqui do simbolismo do batismo de imersão. O batismo de imersão, pelo seu simbolismo, mostra-nos a verdade desta doutrina. Imerso na água, o catecúmeno morre ali ao pecado e às suas causas, e quando dela é tirado, participa de uma vida nova, a vida de Jesus ressuscitada. É a doutrina de São Paulo. Mortos ao pecado, como poderíamos ainda viver no pecado? Ignorais porventura, isso é palavras de São Paulo, ignorais porventura que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, foi na sua morte que fomos batizados? Porquanto fomos juntamente sepultados com ele pelo batismo em sua morte, para que, assim como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos numa vida nova. Vê mais uma questão de firmeza de fé, ou seja, nós acreditamos firmemente nisso, ou seja, que nós fomos mortos para o pecado, que nós ressurgimos com Cristo para uma vida nova, nós cremos nisso de fato? Ora, se nós cremos nisso de fato, isso será para nós uma força muito grande para vencermos a concupiscência da carne. Então, ou seja, temos que ter isso numa concepção muito firme, muito forte. Morremos para o pecado pelo batismo. E aí São Paulo pergunta, né? Como poderíamos ainda viver ao pecado? É uma realidade triste que São Paulo nota. Uma realidade triste, ou seja, aqueles fulanos foram batizados, morreram para o pecado, ressurgiram para uma vida nova em Cristo e continuam pecando. Ou seja, como é possível conceber uma coisa desta? Agora, é lógico, isso é possível conceber quando nós vemos que existe uma fraqueza de fé daquelas pessoas que foram batizadas. Então, existe uma fraqueza de fé. Se nós cremos de verdade, nós vamos fazer de tudo para vencer o pecado. Nós vamos fazer de tudo para nos libertar da concupiscência da carne. Segue o texto. Assim, pois, a imersão batismal significa a morte ao pecado e a obrigação de lutar contra a concupiscência que tende ao pecado. E a saída da água exprime a vida nova, pela qual participamos da vida ressuscitada do Salvador. O batismo obriga-nos, pois, a mortificar a concupiscência que fica em nós e a imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, que, crucificando a sua carne, nos mereceu a graça de crucificar a nossa. Os cravos com que a crucificamos são precisamente os diferentes atos de mortificação que praticamos. Então, ou seja, nosso Senhor mortificou a sua própria carne, deu a sua carne por nós na cruz, nos dando a força de fazer o mesmo, ou seja, de crucificar a nossa própria carne. E ele diz aqui, os cravos com que crucificamos a nossa carne são os diversos modos de mortificação que existem.
Continua o texto. Tão imperiosa é esta obrigação de mortificar o prazer, que daqui depende a nossa salvação e vida espiritual, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Número 4. Não tem uma nota aqui que eu não estou encontrando. Aqui, Romanos, capítulo 8, versículo 13. Então, ou seja, se nós vivermos segundo a carne, nós morreremos. Mas se vivermos pelo Espírito, mortificando as obras da carne, nós viveremos. Isto é São Paulo que está dizendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Daí a importância da mortificação, ou seja, sem a qual nós não podemos vencer a concupiscência da carne. Para ser completa a vitória, continua o texto 198, para ser completa a vitória, não basta renunciar aos prazeres maus, o que é preceito, e que é muito fácil. Ou seja, nós renunciamos aos maus prazeres. Então, essa renúncia é algo muito fácil, muito simples. É mister ainda sacrificar os prazeres perigosos que conduzem quase infalivelmente ao pecado, em virtude do princípio: aquele que ama o perigo, nele cai. Aquele que ama o perigo, nele cai. Mais ainda, é necessário privar-se de algum dos prazeres lícitos, a fim de robustecer assim a vontade contra a sedução do prazer vedado. Então, ou seja, a mortificação não vai consistir simplesmente em nós nos afastarmos do perigo objetivo, daquele perigo que nós vemos. Com a finalidade de fortificar a nossa vontade, nós também vamos nos privar, às vezes, de algum prazer que seja lícito. E que, efetivamente, quem quer que saboreia, sem restrição, todos os deleites permitidos, está bem perto de resvalar aos que não são. Ou seja, se nós não temos essa prática de mortificar esses deleites, né, alguns deleites são permitidos, cairá facilmente naqueles que não são. Muito bem. Então, nós podemos acrescentar um pontinho a mais nesse texto do Tanqueray. Ele não fala, por exemplo, aqui da questão da oração. Ele fala da mortificação, por um motivo simples. A mortificação é o principal remédio contra os pecados, contra a concupiscência da carne. Agora, cabe nós, então, acrescentarmos a oração e acrescentarmos uma outra coisa que também é importante, que é a fuga das ocasiões de pecado. Então, são três pilares que sustentam a nossa luta, o nosso combate contra a concupiscência da carne. Então, a própria mortificação, que não basta, como eu disse e repito, não basta ela ser externa, ela tem que ser também interna. Então, a mortificação, a oração e, por último, a fuga das ocasiões de pecado. Então, esses três pilares, a união desses três pilares, nos ajuda a combater a concupiscência da carne. Muito bem. Como nós falamos aqui sobre a vontade, então eu vou entrar naquele assunto que ficou pendente sobre as faculdades da alma. Então nós vamos tratar agora das faculdades da alma, de modo bem resumido, é claro, para a gente entender
o básico, e depois, com as informações que eu passar, vocês podem fazer uma pesquisa rápida na internet, né, que vocês vão encontrar com facilidade esse assunto. Bom, o que são as faculdades da alma? As faculdades da alma não são partes da alma, como muita gente afirma. Não, as faculdades, como o próprio nome já diz, são poderes que a alma possui. São faculdades que a alma, que é una, possui. E são muitas as faculdades que a alma possui. Porém, três são principais. Três são as faculdades principais e são as que geralmente se estudam. Antes de continuar esse assunto das faculdades da alma, ficou alguma dúvida sobre os remédios da concupiscência da carne? Podem abrir os microfones e fazer, para a gente não quebrar os assuntos. Bom, se ninguém se manifestou, então vou seguir adiante. Então, como eu dizia, então são três as principais que geralmente se estudam. Então, a primeira delas é a inteligência. Então, a primeira faculdade é a inteligência. Então, ou seja, quando Deus cria o ser humano e dá ao ser humano uma alma, um corpo e uma alma, estamos falando da alma aqui, Deus então dá algumas faculdades para dirigir a alma no caminho correto, no caminho do bem, no caminho de Deus, para direcionar o homem a Deus. Essas faculdades, elas podem se desviar. Elas podem se desviar e acontece frequentemente o desvio dessas faculdades. Como que acontecem esses desvios? Através de uma má formação dentro do seio familiar, que hoje, infelizmente, é muito comum. As famílias estão completamente desestruturadas. Segundo, nos dias de hoje nós podemos acrescentar o fator escola, ou seja, as escolas elas perderam a capacidade de direcionar bem as faculdades da nossa alma. Terceiro, não só o ambiente familiar, mas todo o ambiente que nós vivemos, sobretudo nos primeiros anos, na primeira infância. Então, os amigos com quem convidamos, as famílias que frequentamos, os exemplos que nós recebemos das pessoas que conviveram conosco. Então, por conta de tudo isso, é possível que essas faculdades, em algum momento, se desviem. E é possível que permaneçam desviadas durante todo o tempo, durante toda a nossa vida. Agora, por outro lado, é possível também que nós encontremos novamente o caminho correto. É possível isso. Então, como eu estava dizendo, então a primeira faculdade da alma, a inteligência. Então, ou seja, o que Deus quis quando nos deu esta faculdade da inteligência? A faculdade da inteligência nos serve para buscar a verdade. É para isso que serve a inteligência. A inteligência nos deve conduzir no caminho da busca pela verdade. E, infelizmente, no meio do caminho da nossa vida, nós encontramos muitas falsidades, muitas coisas que nos desviam do caminho da verdade suprema. Porque quando nós usamos a faculdade da nossa alma, a inteligência, para buscar as verdades
nas coisas criadas, nós estamos, sobretudo, encaminhando a nossa alma para a busca da verdade suprema. E o que é a verdade suprema? É Deus. Deus é a verdade suprema. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta no Santo Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todas as vezes que nós utilizamos da nossa inteligência para fortalecer ideias, ideais, ideologias que fogem dessa verdade suprema, então nós estamos desviando o reto caminho da nossa inteligência. Então, daí a importância de ler bons livros, não quaisquer livros, de ler bons livros, de receber uma boa formação para aqueles que são pais, educar bem os seus filhos, sobretudo no caminho da fé, porque isso vai fortalecer a inteligência a não se desviar da verdade suprema, que é Deus nosso Senhor. Então, esta é a primeira faculdade da alma, a inteligência. Nós vamos amar mais a Deus quanto mais nós entendemos, dizia Santo Agostinho. Nós vamos amar mais a Deus quanto mais nós entendemos, ou seja, quanto mais nós dirigimos a nossa inteligência para compreender a verdade suprema. É claro que isso é muito difícil, mas no decorrer do nosso dia a dia existem várias verdades, não é? E não existe essa história de o que é verdade para mim pode não ser para você. Isso não existe. A verdade, ela é absoluta, ela é objetiva. Não tem como ser diferente. Se eu fecho a minha mão e digo a vocês, tem algo dentro da minha mão, vocês podem acreditar ou não. Vocês podem me taxar de mentiroso ou de verdadeiro. E no fim das contas, nesse caso aqui, por exemplo, eu não tenho nada na minha mão. Eu estou mentindo. Então não adianta dizer que aqueles que acreditam têm uma verdade, aqueles que não acreditam têm outra verdade. Não existe isso. A verdade, ela é objetiva, é absoluta. Então, quando nós afirmamos Deus existe, nós estamos afirmando uma verdade que é absoluta. Então, ou seja, aqueles que não acreditam em Deus têm a sua verdade? Não, eles vivem uma mentira, que é diferente. Certo? Bom, e assim por diante. Então, todas essas verdades, como eu dizia, essas verdades do dia a dia, com as quais nós nos colocamos frente a frente todos os dias, vão ensinar, vamos dizer assim, vão direcionar, melhor dizendo, vão direcionar a nossa inteligência para a busca da verdade suprema, que é Deus. Muito bem. A segunda faculdade da alma é a vontade, não é? Então, o que Deus quis quando deu à nossa alma a faculdade da vontade? Então, existem coisas na vida que são boas, existem coisas que são más, não é? É aquilo que nós chamamos de o bem moral. Então, existe um bem moral. E existe aquilo que é imoral. Do mesmo modo como a questão da verdade, não existe essa história de dizer que alguma coisa que é bom para mim pode não ser para você. Então, por exemplo,
a questão do aborto. O aborto é um mal moral, não é um bem. E não adianta dizer não, mas para algumas pessoas é um bem. Não existe isso. O aborto será sempre um mal. E outras coisas mais, não é? Então, a nossa faculdade da vontade deve nos direcionar à busca do bem, daquilo que é bom, daquilo que é reto, daquilo que é agradável, do bem moral, não é? Da virtude, por exemplo. Nós devemos gostar, a nossa vontade deve estar direcionada à virtude, por exemplo. Nós devemos amar a virtude e detestar o mal, não é? Detestar a concupiscência, como nós estamos vendo. Nós devemos amar aquilo que é bom e detestar aquilo que é mal, certo? Então, a nossa vontade, em suma, ela deve nos dirigir para querer o bem. E, evidentemente, quando nós buscamos os bens deste mundo, aqueles que são bens, os bens de fato, o bem moral, por exemplo, a virtude, nós, na verdade, estamos preparando a nossa alma para o bem supremo. E o que é o bem supremo? É Deus. Então, todas as vezes que nós amamos a virtude, buscamos o bem, buscamos aquilo que é agradável, buscamos aquilo que é reto, sem relativismo, não existe relativismo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Então, todas as vezes que nós direcionamos a nossa vontade para o bem, nós estamos preparando a nossa alma para alcançar o bem supremo, que é Deus, nosso Senhor. Certo? Então, ou seja, assim como a inteligência nos direciona para a verdade suprema, que é Deus, a nossa vontade vai nos direcionar para o bem supremo, que é Deus. A terceira faculdade da alma, que sempre se lê nos livros, é a sensibilidade. É a sensibilidade. Então, o que Deus quis, a mesma pergunta que eu fiz para as outras duas, o que Deus quis quando deu à alma a faculdade da sensibilidade? Então, a faculdade da sensibilidade, ela direciona a nossa alma para aquilo que é belo, para aquilo que é belo, né? Para as coisas bonitas, né? Para aquilo que é verdadeiramente belo. E sim, do mesmo modo como existe a mentira e a verdade, o bem moral e o mal, existe também o belo e o feio. Existe. Não é? Então, existe aquilo que é feio, existe aquilo que é belo. E a faculdade da sensibilidade nos direciona para aquilo que é belo. Então, há uma grande discussão hoje sobre a questão da música, por exemplo. Nós podemos afirmar que existe uma música que é feia e outra que é bela? Claro, sem sombra de dúvidas. E não é relativo também, não é algo relativo, é algo objetivo. Então, ou seja, existem algumas coisas que nós consideramos na melodia, na letra, que determinam que uma obra, que uma música seja feia e outra seja bela. Isso é algo objetivo, não é algo relativo. Ah, não, é feio para você, mas é bonito para mim. Não, não existe isso. A pessoa que está considerando o feio
como belo, ela está com sérios problemas. Ela está com as faculdades da alma todas distorcidas. Ela teve uma má formação em casa, com os amigos, na escola, no ambiente que viveu. Ela está com sérios problemas. Não é problema de saúde, evidente, mas ela tem que aprender a direcionar novamente a sua alma, a sensibilizar-se com as coisas que são belas. Sobre, por exemplo, a pintura, a arte moderna, por exemplo. Nós olhamos, por exemplo, esses Picasso, por exemplo, que é um dos mais famosos, não é? Que faz aquela arte toda sem sentido, né? Ou seja, não tem um objetivo, não tem uma proporção ali. Beleza é proporção, dizia São Tomás de Aquino. Então, ou seja, não existe proporção nenhuma nas obras que ele faz. Nós podemos analisar duas obras, pegar, por exemplo, um Michelangelo de um lado e Picasso de outro e dizer: Michelangelo é uma obra bela, certo? Picasso é uma obra feia. Se nós podemos fazer isso? É claro que podemos. Porque, como eu disse antes, não é algo relativo, é algo objetivo. A beleza, ela existe. Então, não tem como comparar um Michelangelo, um Rafael, mesmo um Leonardo da Vinci, não tem como comparar esses artistas com Picasso, por exemplo. É impossível. É um abismo que há entre um e outro. É um abismo. Então, nós temos que educar a nossa vontade a nos sensibilizar, perdão, temos que educar a nossa alma a nos sensibilizar com aquilo que é verdadeiramente belo. Como é que nós fazemos isso? Isso aí todo mundo pode fazer. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Na sua casa, por exemplo, você vai comprar móveis, você vai mobiliar a sua casa. É claro que não precisa fazer de uma hora para outra, numa semana. Pode fazer aos poucos. Então, o seu guarda-roupa está velho, você vai comprar um guarda-roupa. Compra um guarda-roupa bonito, com linhas mais conservadoras, tradicionais. Quadros, além de retratos da família, que eu não vejo problema, coloca, por exemplo, um quadro de um castelo, de um soldado, de uma paisagem da natureza. Quer dizer, obras bonitas, né? Obras belas, que relatam a realidade da cavalaria, do, da monarquia, castelo, da natureza, enfim. Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Vai comprar uma cama, não compra uma cama quadrada, compra uma cama com a cabeceira bonita, bem torneada, etc. Então, são coisas que todos nós podemos fazer, inclusive aqueles que são pais, aqueles que têm filhos, aqueles que têm filhos em casa. Fazer os filhos crescerem vendo em volta de si coisas bonitas, coisas belas. Por que é importante isso? Porque também, assim como as outras duas faculdades, a faculdade da sensibilidade, ela vai nos levar, vai nos direcionar para o belo supremo, que é Deus. Então, Deus é a verdade suprema, é o bem supremo, é a beleza suprema. Então, ou seja, nós não temos somente uma faculdade que nos ajuda a direcionar para Deus. Nós temos três, né? Aliás, todas, mas três principais que nos ajudam a nos encaminhar para Deus. Só que para isso nós temos que, no caso das crianças, os pais precisam formá-las desde cedo.
a buscar a verdade, o bem e o belo. E nós e as outras pessoas que descobriram essas coisas tardiamente, mesmo que tenham sido batizados pequenos, mas não chegaram a ter uma boa catequese, não chegaram a ter uma boa formação em casa, também vive numa família desestruturada, etc e tal, e agora está descobrindo essas coisas, ora, então é possível se reeducar, é possível voltar a direcionar a inteligência para a verdade, a vontade para o bem e a sensibilidade para o belo. É possível fazer isso ainda. E através de coisas práticas. Não é? Então, ou seja, e aliás vai encaixar muito bem com o que acabamos de falar sobre a mortificação. Então, como é que nós encaminhamos a nossa inteligência para Deus? Estudando coisas boas, lendo a vida dos santos, lendo os escritos que os santos escreveram, estudando o catecismo, ou seja, a nossa doutrina, o que nós cremos, não é? A formação de filosofia é importantíssimo, sobretudo a filosofia aristotélico-tomista. Então, é lógico que é difícil estudar sozinho, mas tem alguns que são autodidatas, conseguem. Outros precisam de auxílio de algum professor. Enfim, isso é uma questão de combinar, etc. Então, a importância a educação filosófica. Então, ou seja, todas essas coisas vão ajudar a encaminhar a inteligência para a verdade. Isso todo mundo pode fazer. Todo mundo consegue fazer. Não é algo de outro mundo, não é algo impossível de se conseguir, não é? Essas aulas mesmo que estamos tendo aqui às segundas-feiras, essas aulas nos ajudam a direcionar a nossa inteligência. E como nós estamos tratando de vida espiritual, também estamos ajudando as outras faculdades, a vontade e a sensibilidade. Sobre a vontade, como aprendemos a direcionar a nossa vontade para o bem. Então, primeira coisa, a prática da virtude. Então, nós temos que amar a virtude. E isso começa através de questões práticas, por exemplo, no modo de vestir. Então, virtude no modo de vestir, a chamada modéstia, para depois partir para as virtudes são mais interiores, como a paciência, a benignidade, a bondade, enfim, todas as outras. O amor, né, a caridade. Então, ou seja, começa externamente, através da modéstia, por exemplo. Então, isso veja, é uma coisa prática, todo mundo pode fazer. E amar a virtude é algo que todo mundo consegue fazer com o tempo, com o estudo, não é, direcionando a própria vontade para isso, etc. E também através das mortificações, porque através da mortificação, que acabamos de dizer, nós estamos rejeitando aquilo que é mal para acolher na nossa vida aquilo que é bom, não é? Então, as práticas da mortificação também vão nos ajudar a, a direcionar a nossa vontade para o bem. E a sensibilidade, eu já falei, já expliquei como. Então, ou seja, o modo como a gente arruma a nossa casa, deixar as coisas sempre ordenadas, organizadas, bons quadros, ter quadros bonitos em casa, que refletem, né, uma beleza natural, as pinturas mesmo, ou seja, como nós pintamos a nossa casa, as cores que nós usamos, enfim, aqueles que têm casa própria, como arrumar uma fachada da casa para ela ficar mais bonita. Então, tudo isso é possível. Ou seja, tudo isso é possível. Não são coisas tão difíceis de se conseguir. Ou seja, nós conseguimos
fazer com que a beleza reine dentro do nosso lar. E assim as pessoas que entram em contato conosco vão beber dessa mesma beleza, vão achar bonito, vão começar a copiar. E isso é uma coisa boa. Assim como as pessoas nos imitam certas virtudes que praticamos, né? Então, quando nós copiamos essas coisas boas, isso não é inveja. Ou seja, isso é exemplo, é testemunho, isso é algo bom. Então, nós devemos ter essas práticas na nossa vida. E assim direcionamos a nossa alma para a verdade suprema, para o bem supremo e para a beleza suprema, né, que é Deus. Deus é a verdade, Deus é o bem, Deus é a beleza suprema. Tá bom? Eu creio que, lógico, foi muito resumido, teria muito mais coisas para falar, mas eu creio que eu falei o fundamental e o suficiente para direcioná-los a ter uma prática diferente. Lógico que muitos já praticavam isso, mas para aqueles que não, assumirem uma prática diferente a partir de hoje. Bom? Então agora sim eu abro os microfones, faltam 10 para as 10, eu abro os microfones para vocês participarem, fazerem perguntas, etc. Padre, boa noite. É a Ana Paula. Ana Paula, tudo bem, Ana Paula? Bem, senhor. Sua bênção. Deus abençoe. Quando fazemos uma promessa, por exemplo, à Nossa Senhora, essa é uma maneira de mortificarmos a nossa vontade? Depende da promessa. Hum. Algumas promessas, sim, nos ajudam a mortificar a vontade. Quando nós fazemos uma promessa, por exemplo, a ficar sem comer alguma coisa durante o ano, é um modo de mortificar a vontade. Tem promessas que não, tem promessas que são muito simples. Tem gente que faz promessa assim, vou fazer uma placa agradecendo a Santo Expedito. Tem promessas, mas algumas promessas ajudam na mortificação. Entendi. Obrigada. Mais alguém ia dizer? Quem é que ia dizer quando a Paula desistiu? Padre Paulo, Sim. aqui é o Ângelo. Oi, senhor Anjo, tudo bem? Tudo bem? É só para mandar um abraço para o senhor, dizer que aqui está tudo bem, que sentimos sua falta e que quando puder nos fazer uma visita, né? Nós somos sempre muito gratos ao senhor, eternamente gratos pelo trabalho que começou aqui, né? Que está sendo, está crescendo cada vez mais, né? É só isso, mandar um grande abraço para o senhor, pedir sua bênção. Que bom, fico feliz que os trabalhos estão crescendo e eu também me sinto sempre muito grato com a acolhida que todos os senhores me deram aí em Belo Horizonte. E eu havia dito, né, no início, está prevista a minha ida para Belo Horizonte dia 21 de dezembro, que eu vou fazer o casamento do Leandro e da Lohane. E aí eu não sei, eu posso ficar alguns dias a mais para a gente conversar, fazer alguma confraria, alguma coisa do tipo. Bom, ou antes também, né? Se programarem algum evento, precisarem de alguma palestra em loco e quiserem me chamar, eu estou tranquilo, estou disponível. Mais alguma pergunta? Muito bem, hoje vocês estão silenciosos. Estão bem quietinhos hoje.
Muito bem. Eu espero ter ajudado vocês a compreender alguma coisa hoje. Então, segunda-feira que vem, a gente continua, né, se Deus quiser. O tema vai ser a concupiscência dos olhos, o número 199. Nós continuaremos a partir daqui. Então, agradeço a paciência de todos em me ouvir e que Deus abençoe a todos. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria de Deus, rogai por nós, agora e na hora da morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.